Pois bem, meus irmãos, nós estamos então nesse período da Páscoa. Desde o domingo passado nós começamos a celebrar esta data que é, na verdade, a data máxima do cristianismo. Embora o Natal tenha todo o seu glamour, mas para nós os cristãos a Páscoa tem um significado ainda maior. E nós estamos então, desde o domingo passado, com a apresentação de um grupo de jovens aqui. Ontem, uma apresentação belíssima, você está vendo todo esse cenário faz parte do musical que os jovens estão apresentando e vão apresentar hoje à tarde e à noite. No próximo domingo o coro feminino, depois mais adiante o coro da igreja. Vamos celebrar a Páscoa durante todo o mês de abril e começamos já no domingo passado. E as crianças agora também tiveram essa participação especial. Mas temos pensado não apenas na Páscoa nesse tempo, mas desde janeiro nós temos feito uma exposição da carta aos Efésios. Essa exposição vai demorar bastante tempo, porque estamos ali analisando os versículos, quase que versículo por versículo. E eu quero hoje trazer, mais uma vez, um texto sobre o qual nós já falamos em outros sermões, mas não aprofundamos este ponto que vamos analisar hoje de manhã. O texto está em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, embora a gente não vai ler agora, mas esse é o texto final que vamos usar hoje. E estamos analisando esse texto já no terceiro, quarto ou quinto sermão. E esse texto tem a ver com tudo o que fala a Páscoa, tem tudo a ver com a Páscoa, porque na Páscoa nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. E este texto fala do projeto de Deus desde a antiguidade, em relação à morte de Jesus. Qual o alcance da morte de Jesus, da obra de Jesus, os resultados da morte de Jesus e a sua ressurreição. Nós vamos encontrar a resposta para isso nesses versículos que abrem o livro de Efésios. E aí nós chegamos então, analisando esses primeiros versículos, numa doutrina que é muito controvertida, a doutrina da predestinação. Desde a Idade Média, os cristãos que estudam esta temática da salvação, lendo não apenas esse texto, mas outros textos da Bíblia, não conseguiram chegar num ponto comum acerca desta questão. E eu não estou falando aqui de uma interpretação da Bíblia feita à luz da doutrina da Igreja Católica versus uma doutrina protestante. Não, nós estamos falando que entre mesmo os evangélicos, os protestantes, não há um consenso acerca desta doutrina, a doutrina da predestinação. E nós não poderíamos deixar de considerá-la, uma vez que nesses primeiros versículos de Efésios, nós temos este tema sendo tratado com muita precisão. Eu quero então trazer para os irmãos hoje um sermão que não apenas exponha mais uma vez aquele primeiro capítulo, mas também analisa este tema que continua sendo um tema muito relevante, um tema que divide muitas vezes os cristãos, mentes brilhantes, tanto de um lado quanto do outro, defendem seu posicionamento, mas eu gostaria de partilhar aquilo que eu creio. E quanto mais eu estudo esse assunto, e recentemente eu estudei novamente para trazer esta palavra para os irmãos esta manhã, tenho estudado essas últimas semanas, mais fica firme no meu coração aquelas convicções que eu já adquiri desde a minha juventude, ainda no tempo do seminário, quando nós nos defrontamos, nós estudamos este tipo de assunto. Não é um assunto irrelevante, porque tem a ver com a nossa compreensão de quem é Deus e como Deus age a nosso favor, a favor da humanidade. E eu queria começar explicando sobre aquilo que eu chamo uma visão da predestinação numa perspectiva tradicional. Eu poderia falar aqui numa perspectiva calvinista, porque foi Calvino quem defendeu estas ideias, principalmente os seus seguidores, mas eu prefiro não colocá-lo em foco. Eu diria a predestinação numa perspectiva tradicional, ela tem esses pontos. E particularmente, não apenas eu, claro, mas muitas outras pessoas mais capacitadas do que eu, defendem uma outra maneira de interpretar estes fatos e esses textos. Então, inicialmente eu vou apresentar 10 declarações acerca da doutrina da predestinação numa perspectiva tradicional. E depois nós vamos analisar estas ideias à luz de outros textos e outras ideias que estão na palavra de Deus. Então, nessa perspectiva da predestinação no sentido tradicional, há uma defesa, há uma ênfase na soberania de Deus. Ou seja,
Deus é soberano e Ele demonstra sua soberania escolhendo salvar alguns. Então, lá na eternidade, em algum momento, Deus olhou e disse que eu quero salvar essas pessoas e vou rejeitar essas outras pessoas. Todos serão afetados pelo pecado, e eu escolho aqui alguns e vou deixar esses outros todos de fora. Essa é a base, este é o ponto principal desta doutrina. A ideia é que a humanidade está caída, e de fato está, e sobre a maldição do pecado. Então Deus decide demonstrar a sua graça para alguns e demonstrar a sua justiça para outros, como se esses dois conceitos fossem opostos. Deus escolhe, é outro princípio, sem nenhum critério, a quem Ele deseja salvar. Porque aqueles que defendem esse tipo de predestinação, eles não dizem, Deus não tem que se explicar, Deus é soberano, Deus faz o que quer, e Ele não tem que dar explicação para ninguém. Mas Ele não se explica qual é o critério que Deus utilizou lá atrás, para poder escolher alguns e rejeitar outros. Portanto, uns recebem a graça de Deus, e outros recebem a ira de Deus, sem nenhum critério objetivo, exceto a vontade de Deus, que para nós, nesse aspecto, seria misteriosa. Nessa perspectiva também da predestinação, nesta visão que eu chamaria de tradicional, a graça divina é oferecida apenas àqueles que foram lá atrás previamente eleitos por Deus. Antes mesmo de que existissem, Deus os elegeu por sua graça, e a graça é oferecida apenas para esses. A predestinação tradicional ensina também que essa graça é irresistível, ou seja, aquele que foi escolhido por Deus lá atrás, quando a graça chegar para ele, ele não vai resistir e ele vai se converter e ele vai então ter a sua vida transformada. Uma outra ideia também defendida pelos teólogos da predestinação tradicional é que o ser humano se tornou totalmente depravado com a queda e não existe nenhuma possibilidade dele de crer, nem mesmo ter fé por si mesmo. A predestinação tradicional explica que Deus não é injusto porque todos merecem a condenação. Então, se todo mundo pecou e todo mundo merece a condenação, se alguém vai para o inferno, Deus não está sendo injusto porque está mandando para o inferno um pecador. Também defendem os adeptos desta visão teológica que o ser humano não tem livre-arbítrio, que ele perdeu o livre-arbítrio lá no Éden e ele não tem capacidade de tomar nenhuma decisão. E o sacrifício de Jesus, então, nesse sentido, o sacrifício de Jesus na cruz seria somente para os eleitos. Então, esses 10 pontos que eu mencionei aqui, de alguma forma, dentre outros, caracterizam esta doutrina da predestinação na perspectiva tradicional. Eu não usei aqui os versículos bíblicos que fundamentam, de alguma forma, ou tentam fundamentar esse ponto de vista, porque senão o estudo ficaria muito extenso e eu precisaria de muito mais tempo. Mas eu não sei como é que você se sente diante desta visão. Eu confesso que, analisando outros textos da Bíblia, o próprio texto de Efésios, não me sinto muito confortável com esta perspectiva. Há pastores e teólogos que eu respeito muito, são queridos irmãos em Cristo, que adotam esse ponto de vista, mas não é aquele que eu creio a partir de que eu estudei. E, na verdade, esse é o diferencial entre a maioria dos batistas e outras denominações. Efésios 1, de 3 a 14, representa para mim a chave para entendermos a doutrina da predestinação. Mas antes de eu falar sobre esta chave para entendermos e vivenciarmos a doutrina da predestinação, eu quero fazer algumas outras considerações à luz da revelação da Bíblia como um todo, à luz destas ideias que eu acabei de apresentá-las, para, na verdade, contestá-las dentro da própria Escritura. E a primeira ideia que eu gostaria que você guardasse aí, o primeiro conceito, é que o desejo de Deus é a salvação de todas as pessoas. Porque Deus é amor e o seu amor envolve todos os seres humanos. Eu percebo isso desde o Antigo Testamento. O profeta Ezequiel, falando em nome de Deus, já disse: porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, portanto convertei-vos e vivei. Isso é muito claro, Deus está dizendo: eu não tenho prazer na morte de ninguém, condenar ninguém. Eu quero que vocês vivam, convertam-se para que vocês possam viver. Por isso que nós temos na Bíblia tantos apelos à conversão, porque esse é o desejo de Deus para cada ser humano. Veja esse ensino de Jesus.
Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. O que Deus promete e que Deus diz que já preparou desde antes da fundação do mundo? O reino dos céus. E ele então diz àqueles que se comprometeram em seguir a vontade dele o seguinte: olha, eu com muito prazer eu dou para vocês esse reino que já está preparado tempos antes. Mas nós sabemos que nem todos vão herdar esse reino. Alguns não vão estar qualificados para recebê-lo. E aí então Jesus se vira para esses que aqui na parábola é colocado como aqueles que estão à esquerda e diz: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o fogo eterno está preparado para quem? Não é para o ser humano necessariamente. Alguns até, muitos na verdade irão para lá, mas a preparação, o destino realmente, a preparação, o objetivo do inferno é para o diabo e os seus anjos, aqueles que lá em tempos imemoriais se rebelaram contra o Senhor. Infelizmente, muitas pessoas vão para o inferno, mas este não é de fato o desejo de Deus. Por quê? Simplesmente porque Deus é amor. Não precisaria ter muitos versículos na Bíblia para explicar isso. Apenas aquele que nós mais conhecemos deixa isso muito claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, nem em lugar nenhum, diz que o amor de Deus é um amor parcial. O amor de Deus envolve todo o ser humano. O desejo de Deus é que toda pessoa possa crer no seu Filho Jesus. O amor de Deus, ele é imensurável. O amor de Deus não pode ser descrito porque ele alcança todas as pessoas. A graça de Deus, ela está disponível para todas as pessoas em qualquer tempo e lugar. Qualquer que seja a sua condição social, emocional, espiritual, qualquer que seja a sua raça, a cor de sua pele. Porque o desejo de Deus, de fato, é que todos possam se salvar. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor e Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus na Bíblia é muito claro: a salvação de cada pessoa. E Pedro, então, fala sobre isso também, concordando com Paulo. Ele, falando sobre Deus, é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca. Observa aí a ênfase. Mas todos cheguem ao arrependimento. Como é que nós podemos harmonizar esse conceito de Deus com um Deus que cria as pessoas previamente destinadas para a perdição, sem nenhuma chance de salvação? O grande erro dos judeus foi imaginar que Deus amava apenas a eles. O fato de Deus ter escolhido o povo para uma missão não significa que as outras pessoas não fossem alvo de alguma maneira do amor de Deus. Então, os que acreditam dessa maneira pensam que Deus ama apenas um grupo muito seleto, que Ele previamente escolheu em sua soberania. E a esse grupo Ele vai dar a salvação. Mas esta não foi a visão que Pedro teve. Pedro tinha muitos preconceitos, ele achava de fato que a salvação e o amor de Deus era apenas para o povo judeu, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, e ele teve que passar por um processo de mudança de mente. Deus envia para ele uma visão, Deus o envia a Cornélio, ele vê coisas maravilhosas ali, ele vê o agir de Deus num contexto que não era o dos judeus, e quando ele vai se explicar para a igreja sobre isso, ele diz o seguinte: agora percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não trata pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Então veja só, Pedro percebe com muita clareza que Deus não escolhe alguns previamente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, ele diz de todas as nações, todo aquele. É uma ênfase muito inclusiva. Então esse é o primeiro aspecto a ser destacado. A pessoa de Deus. Deus é amor, e o amor de Deus é um amor que abrange todas as pessoas. Segunda verdade que nós precisamos meditar acerca deste assunto é que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Foi a queda que desconfigurou esta imagem. Então, lá no projetinho original, quando nós somos criados, o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Senhor, é o que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Também está escrito que Deus vê toda a sua obra, incluindo aí o ser humano, o primeiro casal, e viu Deus que era tudo muito bom.
Então, o que temos depois é uma desconstrução daquilo que Deus fez bom. Então, como é que Deus, no começo, quando fez todas as coisas boas, inclusive o ser humano, vai dizer, esse ser humano bom, esse ser humano que eu fiz a minha imagem e semelhança, eu já estou previamente condenando ao inferno. Não temos isso na Bíblia. Pelo contrário, o que nós vemos é Deus procurando restaurar o seu projeto original, porque o homem cai, ele perde grande parte desta imagem e semelhança do Senhor, mas Deus deseja e fala isso desde o começo, eu quero restaurar essa imagem minha em cada pessoa. Então, ele cria um plano para que isso possa acontecer, antes mesmo do episódio da queda. O que nós vemos, então, não é um Deus condenando, mas é um Deus preocupado em resgatar, em restaurar aquilo que ele saberia que se quebraria, que modificaria, não por uma ação sua, mas por uma atitude, uma desobediência do próprio ser humano. Deus não criou, então, seres perdidos que não tivessem nenhuma chance de ser restaurados. É o que nós vemos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, Deus diz, como é que eu posso restaurar esta imagem que vai ser perdida? Eu vou enviar o meu filho e nele esta imagem vai ser restaurada. Nele as pessoas poderão ser novamente santas e irrepreensíveis, como eram no começo de tudo. Mas por que nem todas as pessoas alcançam esta graça? Porque este propósito de Deus, este desejo de Deus não acontece na vida de todas as pessoas. Porque Deus criou também o ser humano com uma capacidade muito diferenciada e que interfere em todo esse processo. A capacidade de tomar decisões. Então eu creio firmemente que Deus concede a cada ser humano a capacidade de tomar decisões em todas as áreas da sua vida, mas também incluindo decisões na área espiritual. A Bíblia nos revela claramente a capacidade que temos de fazer escolhas e as consequências delas. Nós não somos como os animais, que agem apenas por instinto. Eu sei que filosoficamente existe um grande debate sobre se o homem realmente é livre para fazer escolhas. Porque quando ele já nasce com opções extremamente limitadas. Ou ele já nasce pré-condicionado, por assim dizer, a fazer esta escolha e não aquela. As nossas escolhas dependem, numa grande medida, do nosso temperamento, da influência dos pais, da sociedade, o conhecimento que adquirimos, os traumas que vivemos, os laços afetivos, o grau de inteligência, nossas fraquezas e fortalezas emocionais, o nosso próprio estado espiritual, o nível de comprometimento que nós temos com a nossa família, tudo isso interfere nas nossas decisões espirituais. Mas eu não creio que o livre-arbítrio foi dado apenas ao primeiro casal, porque nós temos o tempo todo pessoas fazendo escolhas, nós temos na Bíblia o tempo todo Deus chegando para as pessoas dizendo, olha, eu gostaria que você seguisse esse caminho, vocês que são meu povo, eu espero que vocês façam isso, mas Deus dá sempre a oportunidade do seu povo e das pessoas escolherem que caminho seguir. Há um apelo para o arrependimento, há um apelo para servir ao Senhor, mas há sempre um espaço para decisão, desde o começo foi assim. Deus não obrigou o primeiro casal a obedecê-lo, Deus nunca obrigou o povo a obedecê-lo, mesmo depois que o tirou do Egito. Tanto assim que depois de tudo que eles tinham passado, já no começo de um novo momento na vida deles, final de um ciclo sob a liderança de Josué, o que Josué fala para o povo? Ele reúne o povo e diz, agora temam ao Senhor e sirvam-no com toda integridade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoram e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses de seus antepassados serviram antes do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, há aqui uma oportunidade de escolha. Vocês vão escolher servir a esses deuses ao seu redor ou servir ao Deus verdadeiro. E esta oportunidade Deus continua colocando diante de cada ser humano. Você sabe, você tem muitos outros deuses, você tem muitas opções, mas escolha a quem você vai adorar. Esse mesmo tipo de desafio nós vamos encontrar Elias apresentando ao povo de Deus. Eles estão lá influenciados por uma cultura pagã, pelos profetas de Baal. Então, Elias propõe um teste.
E ao propor esse teste, ele está convidando o povo a uma tomada de decisão. Por isso ele diz: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, sigam-no. Os profetas sempre faziam isso. Jeremias também, diante de uma situação que o povo tinha que decidir que caminho ia tomar, não era simplesmente uma decisão política, era uma decisão política e espiritual. Veja só o que ele diz: assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte, escolham para que lado vocês querem ir. Jesus Cristo mesmo apresenta ao ser humano apenas duas opções e convida-nos a fazer a opção certa. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Com estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então nós não devemos vincular os indivíduos a destinos antes mesmo deles nascerem. A Bíblia evidencia que os destinos estão vinculados aos caminhos que escolhemos. A decisão de acatar ou não o convite e a ação de Deus sobre a nossa vida. Se eu tomo a decisão de acatar o convite de Deus e passar pela porta estreita e seguir o caminho estreito, eu seguirei para a vida. Se ao contrário, eu sigo no caminho largo, eu estou escolhendo a morte. Paulo, no Areópago, reforça essa ideia. Esse apelo, esse convite, ele diz: no passado, Deus nos levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Deus está ordenando o arrependimento. Agora todos se arrependem, pois ele estabeleceu que um dia há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que designou, ou seja, Jesus Cristo, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Deus dá uma ordem, mas ele não perde a sua soberania quando as pessoas decidem não obedecer a sua ordem, porque ele não depende da obediência do ser humano para exercer ou para ser o Senhor de todas as coisas. Lá no último livro da Bíblia nós temos mais um convite, e o Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus não vai levar ninguém para o céu, porque simplesmente ele decidiu, e a pessoa às vezes nem está tão interessada nisso, mas foi. Não. Se não houvesse possibilidades de escolha, esses convites divinos, na verdade, meus irmãos, eles seriam muito frágeis. Seria tipo aquele convite que alguém faz sem intenção de que a pessoa aceite. Já viu isso? Não é? Você não, por educação, vou convidar fulano aqui, está no meio dos outros, eu quero que você vá na minha casa, vai no meu aniversário, mas você não quer. Deus não faz isso. Deus não convida alguém pensando: não, mas esse aqui já está fora da minha lista, eu vou fazer de tudo para ele não ir. No final das contas eu convido, ele aceita, mas eu fecho a porta. Não, meus irmãos, não é assim não, seria uma desonestidade. Convidar as pessoas a darem um passo para uma decisão que ele não está disposto a cumprir naquilo que ele está prometendo. Se todos os convites na vida ao arrependimento tivessem: olha, vocês que estão predestinados, vocês que eu já escolhi, aceitem o meu convite, era uma história, mas não é isso que nós temos na Bíblia. Nós temos os convites feitos de uma maneira ampla, porque Deus deseja conceder a salvação a todos, embora, claro, nós sabemos muito bem, nem todos vão satisfazer esse desejo de Deus, e Deus não é menos Deus por causa disso. Um outro conceito que para mim é muito claro na Bíblia é que Cristo morreu para salvar todos, mas apenas se apropriam da salvação os que se arrependam e nele creem. Jesus pagou um alto preço, e esse alto preço tem a ver com a pecaminosidade e a situação espiritual de toda a humanidade. A doutrina da predestinação, na perspectiva tradicional, diz que nenhuma gota do sangue de Jesus deve ser derramada em vão, mas esta não é uma ideia bíblica, porque se acontecesse algo completamente diferente, todas as pessoas se convertessem, ainda assim o sangue de Jesus seria suficiente para pagar o pecado de todos. Pois há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por quem? Por todos. O preço pago por Cristo na cruz não foi pequeno. A graça de Deus, a salvação em Cristo está disponível para todas as pessoas. Repito, nem todos se apropriam. Nem todos recebem, nem todos aceitam o convite, porque para apropriar-se desta bênção, desta graça, desta obra, é preciso que o ser humano esteja disposto a fazer duas coisas.
a tomar duas atitudes: reconhecer que precisa, desejar, arrepender-se e crer. Arrepender-se e crer, é o que a Bíblia diz o tempo todo. Vamos fazer aqui uma imagem que uma pessoa esteja perdida numa floresta. E ela se acostumou a ficar naquela floresta. Ela está longe de casa. Ela já teve vontade de voltar para casa, mas agora esse desejo se perdeu. Ela se encantou ali com a floresta. Aí chega alguém e diz: olha, eu vim aqui buscar você. Eu vim de longe para levar você de volta para casa. Essa pessoa tem duas opções: ou ela aceita esta proposta e segue esta pessoa. Essa pessoa não vai dar um mapa, não vai dar um roteiro, não vai dar um GPS para ela voltar para casa. Ela disse: olha, eu sou o caminho de levar você de volta para casa. Se você vier comigo, se você me seguir, por onde eu andar, você vai chegar na casa do Pai, na sua casa de volta. Mas se você não seguir, você vai ficar aqui perdido. E não há nada que eu possa fazer por você. É assim que eu vejo a salvação. Nós somos perdidos no mundo, numa floresta, numa situação difícil. Nós não temos como descobrir o caminho para casa de jeito nenhum. Há obstáculos intransponíveis que somente tendo Jesus como nosso guia, como aquele que nos leva, como aquele que em alguns momentos nos carrega no colo, nós podemos chegar na casa do Pai. Mas Deus não pega ninguém, Jesus não pega ninguém e sai arrastando, dizendo: eu vou levar você à força. Isso não existe. Isso não existe. Mas a oferta é para todos. Jesus não chega lá no meio da floresta e diz: olha, vocês aqui, olha, eu quero levar para casa, vocês aí fiquem aí na floresta. Não, não acontece assim. Mas para que isso aconteça, então, o que é necessário? É necessário que a pessoa confie que Jesus é capaz de levá-lo de volta para casa. A doutrina da predestinação, na perspectiva tradicional, ela minimiza o papel da fé. Ou seja, ela diz que Deus concedeu a fé apenas a alguns, que Ele escolheu dar a fé. Mas, na verdade, eu creio que a fé é concedida para todas as pessoas. A questão é: o que é que você faz com a fé? Aonde você decide colocar a sua fé? Você pode decidir colocar a sua fé em Jesus, ou em qualquer outra pessoa, ou em si mesmo, ou em qualquer outra coisa. Por último, então, a predestinação é o decreto de Deus, que somente por meio de Cristo somos escolhidos, ou somos predestinados para a salvação e para uma nova vida. Se não houvesse nenhum outro texto na Bíblia acerca desse assunto, para mim esse texto aqui já seria o suficiente. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso é maravilhoso. Vou repetir. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus, esse é o propósito de Deus, esta é a predestinação divina que temos. E aí então nós vamos chegar no texto que nós estamos estudando esses dias. E eu vou voltar então a ele para que você perceba que nós temos neste texto a chave da predestinação. E a chave da predestinação é uma pessoa, é Jesus Cristo. Jesus é a chave da predestinação. Querem ver? Confira comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como também nos elegeu em quem? Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, novamente Jesus, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente em quem? No amado. Quem é esse amado? É Jesus. Nele quem? Em Jesus. Temos a redenção, em Jesus temos a redenção. Nele temos o perdão dos pecados, em Jesus temos o perdão dos pecados pelo seu sangue. Segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez multiplicar-se para conosco, com toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério de sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele, em quem? Cristo, propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, em Cristo, fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de o sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em quem? Em Cristo. Nele, em Cristo, também vós,
tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Esse texto mostra para mim com uma clareza assim extraordinária, que a chave da nossa predestinação, para a vida que Deus planejou para nós e para a eternidade, é Cristo. Você percebe o tempo todo que está falando aí da predestinação feita por Deus, Jesus está no meio. Então, não é que Deus pegou um grupo e disse assim, olha, esse aqui, já de cara eu não gostei, e esse vai ser predestinado para o mal. Como aquela criança que pega um monte de brinquedo e diz, esse aqui é do mal, esse aqui é do bem, esse é o vilão, esse é o mocinho. Não foi assim que Deus estabeleceu. Deus viu o nosso pecado, viu que todos precisaríamos da sua graça, viu que todos cairíamos através de Adão. Então Ele estabeleceu, aqueles que crerem no Senhor Jesus, meu Filho, aqueles que aceitarem esse presente, esses estão predestinados para a salvação. E aqueles que rejeitarem, estarão predestinados para a morte, para a condenação. Está em ênfase aqui, não é a escolha A ou B ou C, mas é o método que possibilita a salvação de todo aquele que quiser. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está muito claro. É o critério, é o método, é a pessoa de Jesus. Não se refere tanto a quem, mas como. Através de qual pessoa? Através de Jesus. Deus podia ter estabelecido outro critério. Aquele que foi uma pessoa bem legal, aquele que nasceu em tal país, aquele que de repente fazer isso ou não aquilo, aquele que cometer esse tipo de pecado e não aquele, então esse eu vou salvar. Mas não foi assim que Ele estabeleceu. Ele estabeleceu soberanamente. Como é que Ele iria acolher alguns como seus filhos? De que maneira somos, dessa maneira então, nós somos predestinados, não apenas ao céu, mas uma vida de santidade. Somos predestinados a resgatarmos a imagem e semelhança de Deus em nossa vida, a nos tornarmos filhos de Deus, predestinados em Cristo a sermos resgatados, predestinados em Cristo a sermos perdoados, predestinados em Cristo a nos tornarmos herança dEle, predestinados em Cristo a sermos selados pelo Espírito Santo. Então a predestinação existe. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está nele está predestinado a receber bênçãos divinas maravilhosas, dentre elas a salvação. Não se trata então de um Deus definindo aleatoriamente a quem Ele vai demonstrar a sua graça. O Deus amoroso da vida da Bíblia, o Deus que revela a sua face misericordiosa em Cristo, soberanamente decidiu, junto com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo, que todos aqueles que crescem em Jesus estariam predestinados a estarem com Ele na eternidade. E Ele então envia o seu Filho para efetuar esse plano concebido lá no passado. E Ele envia não apenas o seu Filho, mas Ele envia o Espírito Santo, que nos possibilita colocar esta fé, que nos impulsiona, que nos leva, que nos conduz a colocar esta fé, que também é um dom de Deus, em Jesus. E Deus pode querer algo para a vida de alguém, para a sua vida, para a vida de alguém, e essa pessoa recusar? É claro que sim. Lembre-se, por exemplo, o lamento que nós encontramos nos lábios de Jesus no final da sua vida. Ele se senta, chora, olhando para Jerusalém, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, eu quis reunir, é Deus falando, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então Deus não diminui o seu poder, sua soberania, quando Ele deseja algo e aquilo não acontece. Porque Ele interage com o ser humano. E o ser humano pode resistir sim ao desejo de Deus. Eu sei que existem muitos outros textos sobre a doutrina da predestinação que poderíamos analisar aqui, mas não há um tempo para isso. Estarei à disposição para uma conversa ou uma live com os irmãos a esse respeito, havendo interesse. Mas, à luz de Efésios capítulo 1, 3 a 14 e outros textos da Bíblia, eu não tenho dúvidas que Deus é um Deus que exerce soberanamente o seu amor. Ele estabeleceu soberanamente o seu plano e Ele deseja derramar a sua graça salvadora sobre toda a humanidade. Por um lado, então, você tem uma doutrina
numa perspectiva de uma predestinação tradicional. De um lado, a ênfase na soberania de Deus. Do outro lado, a ênfase no amor de Deus. De um lado, a ênfase na predestinação aleatória. Do outro lado, a predestinação vinculada a Cristo. De um lado, Deus decreta impiedosamente a perdição de muitos. Do outro lado, Deus decreta o perdão e a vida para muitos por meio de Cristo. De um lado, nenhuma possibilidade de salvação. Do outro, a possibilidade de salvação para todos. De um lado, expiação limitada. Do outro, uma expiação, uma obra de Jesus ilimitada. De um lado, um ser humano robô. Do outro lado, um ser humano com capacidade de tomar decisões espirituais. De um lado, apelos falsos ao arrependimento. Do outro lado, apelos genuínos ao arrependimento. De um lado, total irresponsabilidade humana. Do outro, fé concedida por meio de Deus. Qual destas propostas lhe parece mais bíblica e coerente com a pessoa de Deus? Creio na predestinação por meio de Cristo. Creio nele, por meio dele, através dele, pelo seu sacrifício, para a glória dele, para o louvor dele. Você, eu e qualquer pessoa estamos predestinados a toda sorte de bênçãos espirituais, a sermos bênção neste mundo e vivermos com ele por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, diante da manifestação da Tua graça por meio de Jesus Cristo, esta graça que celebramos especialmente na Páscoa, quando o Teu amor fica assim tão evidente, aquele amor que não apenas enviou Jesus, mas que o levou a sofrer e a morrer na cruz por nós. Muito obrigado porque essa graça nos alcançou. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o dom da fé. Muito obrigado porque o Senhor enviou o Teu Santo Espírito que nos constrange. Dá-nos um coração sensível sempre à Tua voz. E que possamos, ó Pai, cumprir os Teus propósitos, o Teu desejo em nossa vida. E que prevaleça no nosso coração um sentimento de profunda gratidão, porque em Cristo fomos escolhidos. Em nome de Jesus. Amém.